Oi, pessoal, tudo bem? Continuando o nosso conteúdo de derivadas parciais, hoje a gente vai ver como calcular, determinar pontos de máximo e de mínimo de uma função de R2. Então, a gente tem f aqui, uma função que vai de um subconjunto de R2 em R, x0 e y0 um ponto do seu domínio. Então, a gente classifica esse ponto x0 e y0 como máximo global se a f de qualquer ponto xy do domínio sempre for menor ou igual que a f calculada nesse ponto, certo? Ou seja, x0 e y0 é máximo global, então a f aplicada nele é maior do que a f aplicada em qualquer outro ponto. Aqui, respectivamente, a gente diz que x0 e y0 é um mínimo global se a f calculada nele é menor ou igual que a f calculada em qualquer outro ponto xy do domínio. Mas nem sempre a gente vai ter um mínimo global. A gente pode ter mínimos e máximos locais restritos a uma região, certo? Então, a gente vai ter aqui um A, um subconjunto do domínio, certo? E x0 e y0, um ponto pertencente a esse A. Então, x0 e y0 é máximo da função restrito ao conjunto A, naquela região, né? Se para todo ponto dessa região, a f calculada em x0 e y0 é maior que todas as outras f's. Da mesma forma, a gente diz que x0 e y0 é um mínimo da função restrito ao conjunto A, se quando eu aplicar a função nele, esse valor for menor ou igual que a função em qualquer outro ponto do conjunto A, certo? E aí, né, então, o conceito de máximo e mínimo local. O ponto x0 e y0 é um máximo local se existe um raio R tal que, dentro dessa bola centrada em x0 e y0 de raio R, o valor da f calculada no x0 e y0 for maior que o valor da f calculada em qualquer outro ponto dessa bola, né, que está dentro do domínio. E a mesma coisa, um mínimo local. x0 e y0 é um mínimo local se a f calculada em x0 e y0 for menor ou igual que a f calculada em qualquer outro ponto que pertence a essa bola e ao domínio da função f. E esses pontos de máximos e mínimos de uma função, eles são denominados extremantes de f. Então, aqui a gente tem um exemplinho só para a gente começar, né, a entender isso. A gente tem uma função f que é x² mais y². O domínio dela é todo R2, né? Eu posso aplicar ela em qualquer ponto do R2. E aqui fala para a gente analisar os pontos extremantes. Então, aqui a gente tem um paraboloide, certo? Né? O que acontece? Essa função f, ela só assume valores maiores ou iguais a zero, né? Porque eu tenho x² mais y². Então, qual que é o menor valor que essa função pode assumir? É zero. E isso acontece no ponto 0, 0. Então, a gente garante, né? A gente pode fazer essa análise e ver que o ponto 0, 0 é um mínimo global da função f. E ela não vai ter máximo, né? Ela vai explodir para mais infinito, certo? Então, essa daqui é uma análise que a gente conseguiu fazer nessa função. Mas não é assim que a gente vai classificar, analisar pontos, né? Pontos críticos. Então, vamos prosseguir aqui. Então, esse teorema, a gente tem uma função f que vai de um subconjunto de R2 em R, x0 e y0 um ponto interior do domínio da f, e essa função f tem derivadas parciais de primeira ordem, né, no ponto x0 e y0. Se esse ponto é um extremante local, então as derivadas parciais de f em relação a x e y aplicadas em x0 e y0 são iguais a zero. Ou seja, o gradiente da função nesse ponto é o vetor nulo. E aqui, né, os pontos
x0 e y0 que pertencem ao domínio da função, tais que o gradiente da função retorna o vetor nulo, são chamados pontos críticos da função f. E aí aqui então vamos pensar nesse exemplo. A f vai de R2 em R, e a f de xy é y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vamos calcular, né? Vamos analisar quem são os pontos críticos, determinar, né? Então, os pontos críticos da f são os pontos que tornam o gradiente nulo. Então, o que a gente vai fazer? Calcular as derivadas parciais de primeira ordem e ver quais pontos x e y fazem as duas derivadas ser zero ao mesmo tempo. Então, menos 2x igual a zero, só o x igual a zero que vai satisfazer. 2y igual a zero, só o y igual a zero que vai satisfazer. Então, o único ponto crítico é o 0, 0, certo? E a f aplicada nesse ponto vale zero. Ah, será que a gente consegue verificar se isso é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, como a gente viu anteriormente? Então, vamos analisar para os pontos da forma x0, certo? Então, se eu tenho pontos da forma x0, a minha função vai valer menos x ao quadrado. E isso vai ser sempre menor ou igual que zero, que é a f de 0, 0. Então, isso quer dizer que o 0, 0 não é mínimo local, porque todos os outros pontos da forma x0 retornam um valor menor do que ela. Então se ela não é de mínimo local, ela vai ser de máximo. Então, vamos analisar os pontos da forma 0 e y. E aí, a f aplicada neles vai dar y ao quadrado, que é sempre maior ou igual que a função aplicada no 0, 0. Então, quer dizer, o 0, 0 não é máximo local, porque todos esses pontos aqui vão retornar um valor maior do que o 0, 0 retorna. Então ele não é ponto de máximo e não é ponto de mínimo. O que a gente fala, então? Como que a gente classifica esse ponto? Então, o ponto 0, 0, ele é denominado um ponto de sela. E ele está bem aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, nesse paraboloide voltado para baixo, ele poderia ser um ponto de máximo. Mas quando você olha aqui para essa região, ele seria um ponto de mínimo. Então, esse ponto ele é denominado ponto de sela. E aí fica mais um conhecido para vocês, né? E a sela, porque essa superfície lembra, né? Uma sela do cavalo mesmo. Próximo exemplo. Agora sim, né? Vamos continuar determinando os pontos críticos de uma função. Então, a gente tem a função x ao cubo menos y ao quadrado mais xy mais 5. E a gente quer determinar os pontos críticos dela, certo? Então, que ponto crítico? Como que a gente determina ponto crítico? Lembra que eu falei para vocês? Pensem o caminho que vocês querem percorrer. A gente tem que mostrar quais são os pontos que o gradiente seja zero, né? Cada coordenada do gradiente seja zero. Quem que é o gradiente? O gradiente é formado pela derivada primeira em relação a x e em relação a y. Então, vamos calcular essas derivadas e igualar cada uma delas a zero. Então, aqui eu tenho a derivada de f em relação a x, 3x ao quadrado mais y, vou igualar a zero. Derivada parcial de f em relação a y, menos 2y mais x, igual a zero. E aí, a gente vai resolver esse sistema, porque esse sistema aqui é equivalente a falar o gradiente da f é igual a 0, 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar alguma forma de resolver esse sisteminha, né? A gente pode vir aqui em 1, isolar y e substituir ele em 2. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém x, aqui a gente vai ter esse produto, né? X vezes 6x mais 1 igual a 0. Se um produto de dois termos está dando 0, x tem que ser 0 ou 6x mais 1 tem que ser 0.
Então, com isso, a gente obtém que x é igual a zero ou x igual a menos 6 são os valores de x que satisfazem esse sisteminha aqui. Se a gente, então, né, a gente tem a relação y igual a menos 3, x ao quadrado. Então, para x igual a zero, o y vai ser zero, que vai ser um ponto crítico. E quando x for menos 1/6, o y vai ser menos 1/12, que vai ser o outro ponto crítico da função f. Ah, tá. E aí, esses pontos, ponto de máximo, de mínimo, de célula, o que acontece? Então, agora a gente vai ver um resultado para a gente aprender a classificar esses pontos críticos de função. Antes disso, vamos ver algumas definições, certo? A gente, então, classifica uma função como C1, né? A gente fala que uma função é de classe C1 se as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas. A gente diz que uma função f é de classe C2 se as suas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. E a gente tem o teorema de Schwarz, que fala que se uma função é de classe C2, então as derivadas parciais mistas são iguais, certo? Vamos definir também esse determinante aqui, uma função, certo? F é uma função de classe C2, né? Então, a gente vai ter as derivadas parciais de segunda ordem contínuas, derivadas parciais mistas vão ser iguais, e a gente define essa função aqui, né, o hessiano da função f. Então, ele é o determinante dessa matriz. Na primeira coordenada, a gente tem a derivada segunda de f em relação a x, aqui no A11, né? No A12, a gente tem a derivada segunda parcial de f, a derivada parcial mista de f, né? Del x, del y. Aqui, no A21, a gente tem o del 2f, del y, del x. E no A22, a gente tem a derivada segunda de f em relação a y, certo? A gente calcula esse determinante, então obtém a função hessiano. E para que serve essa função hessiana? Vamos lá, então. Se a gente tem uma função f de classe C2, x0 e y0 um ponto interior do domínio de f e ponto crítico. Então, a gente já fez aquela primeira parte, né? A gente já calculou os pontos que satisfazem o gradiente ser igual a 0, 0. E aí, a gente vem para cá. Se a função hessiana aplicada em x0 e y0 for positiva, e a derivada segunda de f em relação a x também for positiva, então x0 e y0 é um mínimo local. Se a hessiana for maior do que zero, né, quando eu aplico no ponto x0 e y0, isso me retorna um valor maior do que zero, e a derivada segunda em relação a x for negativa, então o ponto é um ponto de máximo local de f. Se a hessiana for negativa, então x0 e y0 é um ponto de célula. E ainda, se esse determinante for igual a zero, né, isso daí é inconclusivo, a gente não pode afirmar nada. Então, agora, com esse teorema, a gente pode não só determinar os pontos críticos, como também classificá-los em máximo, mínimo ou célula. Aqui o exemplo, então, fala: analise os pontos críticos dessa função. Lembra que eu falei? Primeira coisa, tá, eu quero analisar os pontos críticos, mas quem são esses pontos críticos? São os pontos que satisfazem o gradiente ser igual a 0, 0. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó, tá a derivada parcial de f em relação a x igual a 0. Derivada parcial de f em relação a y igual a 0. E, de novo, aí a gente vai achar alguma forma de resolver esse sisteminha. Vou vir aqui na equação 2 e vou isolar x em função de y. Venho na equação 1, onde tiver x eu vou colocar y ao cubo, certo? Vou obter, então, 4y à nona menos 4y igual a 0. Coloco aqui o y em evidência. Em R a gente vai ter essas soluções, né? Y igual a 0 ou y à oitava igual a 1, certo? Que vai retornar o mais ou menos 1 para a gente. Então, a gente vai ter aqui
Quando o x for zero, quando o y for zero, o x vai ser zero. Quando o y for 1, o x vai ser 1. Lembra que eu estou substituindo aqui, ó, nessa relação. X igual a y ao cubo. E quando o y for menos 1, o x também vai ser menos 1. Que menos 1 ao cubo, né, vai dar menos 1. Esses são os pontos críticos. Era só até aqui que a gente sabia fazer. Só que agora o teorema anterior, ele falou pra gente que se a gente analisar aquele determinante, a gente consegue garantir a classificação desses pontos, desde que o determinante não seja zero, né? Então, agora, analisando os pontos críticos. Para a gente aplicar o teorema, a função f precisa ser de classe C2, né? As derivadas parciais de segunda ordem tem que ser contínuas. Então, vou vir aqui, ó, a gente já calculou as derivadas primeiras, a gente vai derivar elas novamente, né? 2 vezes em relação a x, vai ser 12x ao quadrado. 2 vezes em relação a y, 12y ao quadrado. E as derivadas parciais mistas igual a menos 4. Então, todas essas funções, ó, 12x ao quadrado, 12y ao quadrado e menos 4, são contínuas. Então, a f é de classe C2, a gente pode aplicar o teorema. Então, a gente vai vir aqui no ponto 0, 0, né? Aqui está o d2f dx2, que era 12x ao quadrado. Quando eu substituir o x por 0, vai ser 0. As derivadas parciais mistas eram menos 4. E a derivada segunda de f em relação a y era 12y ao quadrado. Quando eu substituir o y por 0, vai dar 0. E esse determinante dá menos 16. Negativo. Então, isso quer dizer que 0, 0 é um ponto de Cela. A gente vai fazer a mesma coisa para o ponto 1, 1. Substituir x por 1 e y por 1. Determinante deu positivo, certo? Quando o determinante dá positivo, a gente vai analisar, então, a derivada segunda em relação a x. A derivada segunda em relação a x vai ser 12, que também é positivo. Então, o ponto 1, 1 é um mínimo local. E ainda para o ponto menos 1, a gente vai fazer a mesma coisa, substituir x e y por menos 1. Aqui, ó, pessoal, é menos 1, tá? Só aqui que tá faltando o sinal de menos. Aí, quando eu fizer 12 vezes menos 1 ao quadrado, vai dar 12. Quando eu fizer 12 vezes menos 1 ao quadrado, também vai dar 12. E esse determinante, então, aqui vai dar a mesma coisa, 128 maior do que 0. E então, eu vou analisar a derivada segunda, aplicada no menos 1, 1, que é positivo. Então, isso implica que o ponto menos 1 é um mínimo local, certo? Então, com isso, a gente conseguiu determinar e classificar os pontos críticos da função. Vamos ver mais um exemplo, né? Então, a gente tem essa função, x ao cubo mais 2xy mais y ao quadrado menos 5x. Primeira coisa que a gente vai fazer, determinar ponto crítico, certo? Como que a gente faz isso? Faz o gradiente ser igual a 0, 0. Então, aqui a gente tem o sisteminha, né? Derivada parcial de f em relação a x igual a 0, derivada parcial de f em relação a y igual a 0. E aí, de novo, a gente vai escolher uma das equações para isolar e substituir na outra. Então, na equação 2, eu substituo o y em função de x, eu isolo o y em função de x e substituo em 1. Com isso, eu obtenho, então, essa equação do segundo grau, que me retorna as raízes 5 terços e menos 1. Eu venho aqui na minha relação, ó, y é menos x. Então, quando x for 5 terços, y vai ser menos 5 terços. Quando x for menos 1, o y vai ser 1. E esses são os pontos críticos. Aí, então, agora a gente vai para o próximo passo, que é analisar, classificar esses pontos críticos. Para isso, a gente precisa calcular as derivadas de ordem 2, né? Então, eu volto aqui, ó, venho aqui, vejo quem que é a derivada de primeira ordem e continuo derivando elas. E vou obter essas funções. Todas elas são contínuas, então a função é de classe C2, eu posso aplicar o teorema, né, analisar o hessiano. Então, no ponto
5 terços menos 5 terços, substituo x por 5 terços, y por menos 5 terços, vou obter esse determinante maior do que zero e a derivada segunda também maior do que zero. Então, esse ponto é um mínimo local. E no ponto menos 1, 1, vou substituir aqui x por menos 1, y por 1. O meu determinante vai ser menor do que zero, então isso, né, garante para mim que menos 1, 1 é um ponto de sela. Com isso, pessoal, a gente encerra o conteúdo da nossa primeira avaliação, certo? Que é determinar e classificar pontos de máximo e de mínimo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar nos horários de atendimento, nas aulas ou por e-mail. Muito obrigada e até mais!